Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Igor Pinheiro e hoje apresentarei aos senhores o artigo intitulado Análise Multicritério para uma Problemática de Distribuição, Otimização de Portfólios de Investimentos. A área do artigo é a 5.2, Decisão Multicritério. O artigo conta com 9 autores: Igor Pinheiro, pesquisador do CASNAV e aluno de mestrado da UF, César Michihiro, aluno de mestrado da UF, Luiz Frederico, pesquisador do CASNAV, Carlos Francisco Simões Gomes, professor doutor da UF, Marcos dos Santos, professor doutor do IME, Arthur Pinheiro, Lucas Aguiar, oficiais da Marinha do Brasil, Marcos Alexandre, aluno de pós-graduação da PUC, e Isaac Davi, oficial da Marinha do Brasil. Seguirei este sumário: introdução, referencial teórico, materiais e métodos, análise dos resultados, considerações finais e contato do autor para dúvidas e sugestões. Bom, para o investidor, é natural que surjam várias dúvidas, como onde investir, quanto tempo deixar o capital aplicado, qual o melhor tipo de investimento. E para definir o perfil de investidor, normalmente dois parâmetros são levados em consideração: risco e retorno. Normalmente, quanto maior o risco do investimento, maior a probabilidade de um retorno mais elevado. Porém, o risco inerente a esse tipo de investimento acaba afastando muitas vezes determinados perfis de investidores. A pesquisa operacional é muito utilizada em problemas de distribuição, principalmente na otimização de portfólios. Portanto, este artigo visa introduzir um método no estado da arte, o método Sapir-Whorf, que foi verificado, na verdade, que ele nunca foi utilizado em problemáticas de distribuição. Portanto, este artigo visa introduzir o método em otimização de portfólios. Falando agora sobre o referencial teórico, a literatura destaca 3 tipos de investidores: conservador, moderado e arrojado. E como falei anteriormente, esses tipos de investidores são definidos mediante a relação de risco e retorno. Então, o investidor conservador, ele foge ao máximo do risco, mesmo que perca rentabilidade. O moderado, ele abre mão de uma certa parcela de segurança para ter um retorno um pouco maior. E o arrojado, ele busca o maior retorno possível, independentemente do risco. O método Sapir-Whorf, o método multicritério escolhido para essa análise, ele é dividido em 3 passos. Na primeira etapa, ele transforma as preferências ordinais dos critérios em um vetor de peso. Na segunda etapa, transforma as preferências ordinais de alternativas para um dado conjunto de critérios. E, por fim, determina os pesos globais das alternativas. Sapir-Whorf é um método ordinal, cujo objetivo é o estabelecimento de um ranking. Porém, como ele permite a análise de verificação quantitativa de quanto uma alternativa é melhor do que a outra, é possível também montar portfólio de investimento com um ranking gerado pelo Sapir-Whorf. Ele trabalha fazendo uma comparação paritária dos critérios alternativos, e o sistema computacional Sapir-Whorf implementa os cálculos desse método e facilita sobremaneira a utilização do Sapir-Whorf. Materiais e métodos. Foram convidados 3 decisores, especialistas para análise dos investimentos: um investidor de perfil conservador, um moderado e um arrojado. Foram analisados 8 tipos de investimento, de renda fixa e variável, e foram selecionados pelos especialistas 4 critérios, que são também os mais comuns na literatura: risco, retorno, volatilidade e liquidez. Aqui temos a matriz de decisão: 8 tipos de investimento: Tesouro Selic, CDB prefixado, LCA e debentures, compondo os 4 investimentos de renda fixa; fundos multimercado, imobiliários, fundo cambial e fundos de ações, que compõem os 4 investimentos de renda variável na nossa análise. Os 4 critérios: rentabilidade nos últimos 12 meses, risco,
liquidez e volatilidade nos últimos 12 meses também. Abordando agora a aplicação do método SAPEVO-M mediante utilização da plataforma SAPEVO-Web, destacamos a avaliação paritária dos critérios pelo especialista conservador. Então, na primeira análise, ele considerou a rentabilidade absolutamente pior que o risco, considerou a rentabilidade muito melhor do que a liquidez, absolutamente pior que a volatilidade, o risco absolutamente melhor que a liquidez, o risco equivalente à volatilidade e a liquidez absolutamente pior que a volatilidade. Observa-se nas análises do decisor conservador um peso muito maior dado ao risco em relação à rentabilidade. Corrobora com esse perfil de investidor que tem aversão ao risco, mesmo que para isso ele tenha baixos retornos. Analisando agora a análise do decisor moderado, verifica-se uma certa equivalência entre rentabilidade e risco, tendo em vista que esse tipo de decisor ele abre mão de uma certa parcela de segurança para ter retornos um pouco maiores. Analisando agora o decisor arrojado, verifica-se importância muito maior dada a rentabilidade com relação aos demais critérios. Após a aplicação do método SAPEVO-M, foram obtidos os resultados, tanto para os critérios, verificamos que o risco foi o critério com maior peso, com a nota 2.3, seguido da volatilidade, rentabilidade e liquidez. O método SAPEVO-M permite observar o quanto uma alternativa ou critério é melhor ou mais indicado do que o outro. Por exemplo, comparando o risco com a liquidez, verifica-se que o primeiro possui cerca de 20 vezes maior peso que a liquidez nessa análise proposta. Analisando agora as alternativas, observa-se que o Tesouro Selic foi o primeiro, seguido do LCA, CDB prefixado, debentures, ou seja, os 4 investimentos de renda fixa ocuparam as 4 primeiras colocações, ao passo que os 4 investimentos de renda variável ocuparam as piores classificações na nossa análise. Então, normalizando os resultados obtidos pelo método SAPEVO-M, foram obtidas as porcentagens de cada investimento e a consequente distribuição desses ativos em uma carteira. Então, a divisão final ficou em 17% Tesouro Selic, mais 17% LCA, 17% CDB, cerca de 12% debentures, 10% fundo cambial, 9% fundos imobiliários, 8% fundos multimercado e 8% em fundos de ações. Então, tomando como base um montante de R$100 mil, o total investido é esse que consta na nossa tabela. Como considerações finais, o objetivo do artigo foi alcançado com a divisão de um montante em uma carteira de portfólios. O método SAPEVO-M pode ser utilizado tanto para a seleção de investimentos, no caso de um ser melhor ou mais indicado do que o outro, quanto na composição da carteira, fazendo a divisão percentual do montante. A facilidade e flexibilidade da metodologia incitam, motivam essa aplicação do método SAPEVO-M em outras aplicações da econometria. Pode ser utilizado para outros problemas dos mais variados tipos, sejam eles táticos, estratégicos ou operacionais. Trabalhos futuros poderiam abordar decisores de um mesmo perfil, que tornaria a análise muito mais personalizada e indicada para determinados tipos de investidores. Por fim, agradeço a companhia dos senhores, deixo o meu contato de e-mail e minha conta no ResearchGate para possíveis dúvidas e sugestões. Fiquem com Deus e até a próxima.